Neil Gaiman escreveu um dos, se não o maior quadrinho já feito no páreo ali com Watchmen. Ele é um autor pelo qual eu tenho um imenso respeito, fez um discurso que virou um livro chamado Faça Boa Arte, vai ter um link aí, e nele ele descreve como viveu toda a sua carreira e como eu tento viver a minha. No entanto, de todas as suas obras que foram adaptadas, como Coraline, Deuses Americanos, Belas Maldições, o episódio que ele escreveu de Doctor Who, que aliás é um dos melhores episódios de Doctor Who, restava Sandman, que ficava nesse limbo de talvez algo impossível de ser adaptado. Não que faltasse gente querendo adaptar, mas adaptar da maneira certa. Você fazer uma série live action de Sandman conta com uma série de dificuldades, seja por envolver entidades muito maiores do que a humanidade, seja por ser uma série extremamente contemplativa. É um desafio de roteiro, de grana, de ritmo, de imagem, de você conseguir olhar para aquela sequência de eventos que é altamente fantástica e não se transformar numa galhofa. Porque, afinal de contas, o ator ali não é um Endless, que foi chamado de perpétuo na tradução brasileira, a tradução literal seria inesgotável. Ele é um ator que corre inclusive o risco de parecer um Batman, naquela figura mal encarada, que fala baixo, sempre pensando muito. O Neil Gaiman até falou em entrevista recentemente que no primeiro dia de gravação ele deu uma bronca no ator. Falou pra ele, olha, você para de sussurrar, você não é o Batman. E aí depois disse que ele entrou no jeito do personagem. Porque no quadrinho, você, ao ver o nosso personagem principal, que é o Sonho, o Morfeu, ele é uma entidade. O desenho te dá essa possibilidade de criar algo que parece humano, mas que você continua estranhando a sua forma. Você sabe que aquilo não é um humano pelo próprio traço. Então eu fiquei muito feliz com o primeiro episódio, lógico que eu nunca vou conseguir superar a perda do primeiro corvo, mas fiquei feliz de ver que eu não estava o tempo todo olhando para um ator tentando interpretar o Sandman, e sim eu conseguia ser convencido de que aquilo que estava ali era o próprio Morfeu. Não vou dizer que foi perfeito durante a série toda, mas acho que nem por culpa do ator, e sim por talvez uma dificuldade de você estar tentando interpretar algo que nem deveria ser concebível para imagem humana. Dito isso, muito do que foi falado no episódio do Diner, que eu tô tentando aqui dar poucos spoilers porque eu acho que você precisa experimentar essa série sabendo nada, mas você saiba que esse é um dos episódios mais comentados. Só que, na minha opinião, apesar de reconhecer a grandeza desse episódio em tons de roteiro e cinematográficos, ainda assim, para mim o episódio mais especial não é esse, e sim o episódio da morte. Em entrevista, o Gaiman também disse que a sua inspiração para a morte é como ele gostaria que a morte fosse. Firme, mas um prazer de pessoa. Alguém com a qual todos ficariam felizes de ter a sua última conversa. Alguém que fizesse a gente repensar sobre a morte não ser uma maldição, mas uma bênção. Em Fate Babilônia tem essa cena que aparece o Ancião da Montanha, o primeiro assassino, cuja espada conceitual é o próprio Dom da Morte. E ele diz algo que eu nunca vou esquecer, que tudo que vive precisa um dia acabar, pois é apenas com seu fim que a nossa jornada ganha valor. Tem uma imensa sabedoria nessa citação, lógico que no inglês e no japonês é melhor do que minha tradução tosca, mas no sentido de que as nossas vidas são valoradas por causa da sua escassez. Se nós vivêssemos para sempre, a gente teria que achar uma outra medida para saber o valor das coisas. Se você não envelhecesse, se você não morresse, então qual seria o sentido de ter pressa para alguma coisa? A morte, para todo ser humano, é a bússola que guia todas as nossas ações. Como que você vai administrar o tempo limitado que foi dado para você? O que você vai priorizar? E é claro que é de partir o coração quando a morte chega também para um recém-nascido. E ela fala da maneira mais doce, pois é, eu sei que não é justo, mas isso foi só o que você recebeu. E mesmo com a profunda tristeza dessa cena, a morte, que é a irmã mais velha do Sandman, a irmã mais velha do sonho, é também uma fonte de esperança, por mais louco que isso pudesse parecer em primeiro lugar.
E eu acho que a esperança não é apenas o tema desse episódio, mas é também um tema que tá por toda a obra do Gaiman. Quando você tem um momento anteriormente que um personagem tá denunciando todos à volta porque eles vivem uma vida de mentiras, é o Sandman que corrige que a percepção dele que é superficial. Eles aspiram a uma vida que não é a deles ainda, mas isso naquele contexto não se chama mentira. Isso se chama sonho. Quando o outro personagem pergunta para ele o que poderia vencer o próprio conceito de não-vida, da chegada do apocalipse, do fim definitivo de tudo, ele responde que, em contexto, mesmo o fim de tudo ainda perde para a esperança. Porque a esperança é a resposta do espírito humano perante qualquer dificuldade, não importa o seu tamanho. A esperança é o sonho. E eu lembro muito forte, todos nós temos momentos difíceis ao longo das nossas jornadas, e uma coisa que eu ouvi em um dos momentos mais difíceis que eu tive foi que, olha, nem sempre você é capaz de sair da escuridão e chegar até a luz. Mas mesmo quando você é incapaz de se mover no meio da escuridão, você ainda consegue olhar para a luz. E isso, naquele momento, muitas vezes é suficiente para que você não perca justamente a esperança. Essa é a sua capacidade de sonhar com a luz, sonhar que um dia você vai ser capaz de sair daquele buraco que você se enfiou. E aí a gente entra no que foi para mim a melhor parte dessa primeira temporada de Sandman, que é esse segundo trecho do episódio da morte, quando a gente chega na jornada dos 100 anos então. A gente estava falando sobre como a vida humana depende da morte para servir de bússola, e é uma opinião que muitos têm de que a imortalidade seria uma espécie de maldição, porque além de ver todos que você gosta morrerem e morrerem e morrerem mais uma vez, você eventualmente chegaria na irrelevância de tudo e o seu desejo último seria poder morrer. Isso, inclusive, é algo que é brilhantemente trabalhado num conto do Asimov chamado A Última Resposta. Eu recomendo se você não leu. Agora, isso é uma opinião que eu pessoalmente não concordo. Eu acho que simplesmente falta uma referência do que seria uma vida imortal para nós que, por motivos óbvios, estamos muito presos à nossa mortalidade. Porque eu acho que você se tornar a testemunha de tudo que existe, tudo que vai existir, algo sensacional. Que, como diz a morte, ela seria aquela que estaria aqui até a última existência morrer. E então ela ajeitaria o salão, ela apagaria as luzes e trancaria a porta depois de sair. Mas esse trecho para mim é tão fantástico porque é um momento da gente ficar refletindo um questionamento que todos nós temos em algum momento. O que a gente faria se a gente pudesse viver mais? E aí a gente tem esse experimento em que o Sandman e a morte decidem que para esse cara específico, de uma maneira completamente inusitada e não pensada, quase assim como uma ideia que eles tiveram na hora, a morte nunca viria para esse rapaz. E o Sandman começa, a cada 100 anos, encontrar com ele para saber como que foram os últimos 100 anos. E a cada arco da vida dele, a gente vê o que eu acabei de falar, dele se tornar testemunha em sua própria vivência de toda a história humana. A gente vê ele ascendendo e caindo em fortuna, seguindo o trilho da sociedade, inclusive investindo em escravismo para depois se arrepender amargamente. E a cada 100 anos ele se encontra com essa entidade que ele não tem a menor ideia de quem seja, mas que se torna, no lugar da morte, a sua própria bússola. E esse arco fecha com uma conclusão tão maravilhosa de que, na falta deles saberem o valor das coisas porque um dia eles acabam, ou seja, a maneira como todos nós vivemos, eles acabam decidindo o valor das suas vidas por ter alguém com quem eles podem compartilhar a sua história. São nesses momentos para mim que o Neil Gaiman mais brilha uma história completamente aleatória de uma entidade imortal e um humano a quem é dada a imortalidade provisória,
E tudo que acontece nessa história são os dois criarem um laço de amizade. E que fantástico que é isso. Quando eu assisti pela primeira vez, mesmo o pequeno porém, o minúsculo porém que eu comentei de ter uma certa dificuldade em alguns momentos de ver um ator interpretar a entidade imortal que é o Sandman, nesse episódio se resolve porque a gente vê essa entidade se aproximando da humanidade. Quando você eleva o humano à imortalidade, você também desce o inesgotável ao humano. Eles se encontram no meio do caminho e o Sandman compreende e está pronto para aceitar que não é só ele que se tornou o substituto da morte para o rapaz, mas que o rapaz se tornou a constante para ele também. Que a cada 100 anos tinha um humano com o qual ele podia se sentar e compartilhar histórias. Não falta o que falar de Sandman, e se você gostou dessa conversa que a gente teve nesse vídeo e por acaso não assistiu a série, eu recomendo, ela vale muito, muito a pena. Eu não tinha lido o quadrinho, sabia algumas coisas perdidas dela e achei a série fantástica. Você pode simplesmente pular nela agora e assistir o que eu tenho certeza que vai ser uma jornada fantástica. E vamos torcer, lógico, para que venha uma segunda temporada, porque eu já fiquei sabendo que tem muita coisa interessante vindo pela frente.